Muito se falou aqui no Congresso americano sobre o uso do PET na prática clínica. O PET é um fosfolipídio produzido no corpo humano durante o consumo de álcool. Ele pode ser dosado no sangue ou na urina e ele fica positivo durante 2 a 4 semanas depois do consumo de álcool. Aqui nos Estados Unidos é um teste amplamente feito, mas pouco disponível em outros países como o Brasil. Esse teste pode ser usado em vários cenários da prática clínica, como, por exemplo, em pacientes que estão em fila de transplante para se avaliar o consumo de álcool. Aqui foi apresentado um estudo bem interessante da Universidade de San Diego, que quis avaliar o uso do PET como uma ferramenta para identificar aqueles pacientes com a desordem associada ao uso do álcool. O que é essa desordem? É quando o uso de álcool está relacionado a manifestações psiquiátricas e psicológicas importantes, como dependência, como o consumo de álcool se associar a o paciente se expor a riscos físicos ou atrapalhar o trabalho dele, quando o paciente não tem controle sobre o consumo de álcool. Então, essa desordem, que é bem caracterizada e diagnosticada por testes, questionários que são longos e difíceis de aplicar na prática clínica, ela pode estar presente nos nossos pacientes com doença hepática gordurosa e ser subdiagnosticada, porque as ferramentas para a gente diagnosticar ela, como esses questionários, como por exemplo o Audit, eles são difíceis da gente aplicar em larga escala no nosso dia a dia. Então a proposta do estudo foi avaliar uma população com sobrepeso e obesidade, caracterizar essa população na prevalência de desordem associada ao uso de álcool pelos critérios tradicionais e ver se a dosagem do PET, que é um teste simples, poderia identificar os pacientes de forma mais fácil do que esses questionários. Essa população tinha em torno de 600 pacientes, 70% deles tinha doença gordurosa do fígado, e desses pacientes a grande maioria foi classificado como MASLD. Só 3% foi classificado como MATLD e 1% como ALD. Pelos testes, pelos questionários tradicionais, 5% dos pacientes se encaixavam no critério de desordem associada ao uso de álcool. E o PET, num ponto de corte de 43 nanogramas por ml, teve uma área sobre a curva ROC de 0,8 como uma possibilidade diagnóstica para a desordem associada ao uso de álcool. Nessa coorte, a sensibilidade, usando esse ponto de corte, foi de 70% e a especificidade de 91%. Um dado interessante, talvez mais uma aplicação para o PET na prática clínica, quando a gente estiver disponível no Brasil.